Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, família Maná, Pastor Diego aqui. É muito bom estar com você em mais essa oportunidade para juntos estudarmos a palavra de Deus. E já quero falar com você que não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações e também peço que todo mundo, curta o vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário aqui embaixo, vai ser muito especial. Os grandes objetivos deste canal, o primeiro é fazer discípulos para o Senhor Jesus e o segundo é ser um canal de bênçãos para a sua vida. Então a gente conta com o seu apoio, faz isso agora, não deixa para depois, porque depois a gente acaba esquecendo, tá bom? Valeu demais. Como sempre, a gente vai para o nosso texto aqui, vamos ler na íntegra e depois a gente conversa de coração para coração, tá bom? O título de hoje é A Purificação do Santuário. Como já vimos, haverá um juízo antes de Cristo voltar. O anjo anuncia em alta voz: é chegada a hora em que ele vai julgar. O livro de Daniel nos informa quando esse juízo começa. Todo judeu entendia claramente o significado da purificação do santuário terrestre. Acontecia no dia da expiação, que era o dia do juízo. Embora Daniel entendesse o conceito da purificação do santuário e do juízo, ele ficou confuso sobre esses 2.300 dias. No fim do capítulo 8 de Daniel, o profeta desfaleceu e disse: Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse, ou seja, a visão dos 2.300 dias. O restante da visão já havia sido explicado, de acordo com Daniel 8, 19 a 22. O capítulo seguinte, Daniel 9, registra o anjo Gabriel indo explicar a Daniel a profecia dos 2.300 dias. Daniel, agora eu vim para dar a você a inteligência e discernimento. Isso está no versículo 22 do capítulo 9 de Daniel. Gabriel surpreendeu Daniel ao revelar uma resposta muito mais ampla à sua oração do que ele jamais havia imaginado. O anjo conduziu o profeta pelo fluxo do tempo e revelou a verdade sobre o Messias vindouro, apontando as datas exatas do início de seu ministério e sua morte cruel, eventos que estavam diretamente ligados à purificação do santuário, mencionada em Daniel 8. Em outras palavras, a morte de Cristo e o juízo estão inseparavelmente ligados. Por que é significativo que a morte de Jesus, revelada em Daniel 9, 24 a 27, esteja diretamente ligada no juízo de Daniel 8, 14? Que grande verdade é ensinada por meio disso? Vamos ler os textos? Primeiro Daniel 9, 24 a 27. Vamos lá. Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que esteja determinada se derrame sobre ele. E finalmente, Daniel 8,14 diz assim: Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Muito bem. Nós temos aqui um texto profético que tem muitas nuances, muitas façanhas. A gente poderia passar uma semana inteira falando só sobre esse texto, mas a gente vai se deter a essa parte que diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Veja, o santuário, quando o santuário era purificado, isso tinha a ver com o dia da expiação. Era no dia da expiação que o santuário era purificado. E o dia da expiação era um dia solene. As pessoas jejuavam, oravam, ficavam em oração, né? O dia inteiro ali em oração, em contrição, falando com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo misericórdia e tudo mais. Certo? Naquele dia, por exemplo, poderia haver morte. O sumo sacerdote que entrava no lugar santo, ele poderia morrer naquele dia. Então era um momento muito solene, era um momento de temor e tremor, certo? Então as pessoas estavam ali contritas, em oração, em jejum. E isso era nada mais, nada menos do que um dia de juízo. Era um dia de juízo em Israel, certo? Era um dia de juízo. E a gente entende, de acordo com a palavra de Deus, que, primeiro, uma sentença caiu sobre Jesus. Jesus, ele paga o preço. A palavra de Deus diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Jesus, ele é um marco ali, ó, muito importante, porque a história, você pode ver o antes e o depois de Cristo. Quando você analisa a profecia, você pode contar quantos dias, quantas semanas passariam, e a gente sabe que na profecia o dia é ano, né? O dia equivale a ano. A gente pode calcular quantos dias você tem antes de Jesus, dias ou semanas antes de Jesus. Imagine meu polegar como o fato aqui, ó, Jesus, especialmente sua morte na cruz do Calvário. Então você tem aqui o lugar onde ele morre. Você tem quantas semanas são antes e você tem quantas semanas são depois. Então Jesus, ele é um marco muito importante, na minha opinião, certo? Nem sempre você vai ouvir isso, mas na minha opinião, esse marco que é Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, isso está registrado na história. E na profecia você tem ali, ó, o antes e o depois. Você tem como descobrir que data é essa que o santuário seria purificado, tá? E essa data foi descoberta. Foi em 1844. 1844. A partir dessa data começou o juízo que a gente chama a fase do juízo investigativo. Desde Adão, o primeiro ser humano, até o final, todos os seres humanos serão julgados segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más, ok? Então, é basicamente isso que acontece e essa é a explicação que a gente tem. Agora perceba, o juízo, na verdade, mais do que juízo, o juízo ele é um período de investigação. É no julgamento de uma pessoa que as provas serão apresentadas, que as testemunhas serão ouvidas, ok? Não é assim no juízo? Pois é. É um momento de investigação. Dependendo da definição ali no tribunal, dependendo da definição daquele julgamento, então a pessoa vai ser considerada inocente
ou a pessoa vai ser considerada culpada. A partir do momento que a pessoa é considerada culpada, então o juiz ele vai dar a sentença. No caso da palavra de Deus, essa sentença ela será conhecida, vamos dizer assim, ela será revelada, essa sentença, no céu. Quando Jesus voltar, aqueles que forem para o céu terão acesso à sentença do juízo. E aí o que é que acontece? A partir do momento que a gente ficar sabendo qual é a sentença, a gente vai saber assim, ó, sei lá, Pedro, que era muito dedicado na igreja, que para mim era um menino excelente enfim, pregava, se envolvia, estava sempre ali dando estudo bíblico, levando pessoas para Cristo. E aí Pedro não está no céu. Como assim? Como Pedro não está no céu? Né? Vai ser a surpresa de Estevão, né? Por exemplo, Estevão, quando vê que Paulo está no céu, ele vai querer entender por que Paulo está no céu. Porque Paulo estava ali apoiando os que estavam matando ele, apedrejando ele. Então ele vai querer entender, eu imagino assim, certo? Então eu vou querer entender por que uma pessoa que era uma referência na área espiritual não está no céu. E por que alguém que eu achava que não tinha o mínimo, a mínima condição de estar no céu, está lá? Deus vai esclarecer durante um período, de acordo com o Apocalipse, durante um período de 1000 anos, ele vai dar os devidos esclarecimentos. Porque alguém está no céu, porque alguém não está no céu. Certo? Com certeza, nesses 1000 anos também, ele vai tirar muitas de nossas dúvidas. Ah, por que o Senhor permitiu que acontecesse isso ou aquilo outro comigo? Eu creio que nos intervalos a gente vai poder conversar com ele sobre isso aí também, né? Então, vai ser maravilhoso. Olha, nada é mais importante do que, neste período, tá? Do que o juízo. Entenda, o juízo já começou. Desde 1844, esse juízo já começou. E a gente não precisa se preocupar com isso, desde que estejamos em Cristo. Agora, se você não está em Cristo, se você está fazendo coisas que desagradam o Senhor, aí sim é motivo para preocupação, tá? Mas hoje, existe um texto no Apocalipse, né, que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, se não me falha a memória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo nesse momento. Talvez você tenha medo do juízo, porque você tem medo de ser considerado culpado diante de Deus. Sabe, Deus nos conhece profundamente. Ele sabe quem nós somos. A gente pode até esconder alguma coisa. Olha, no julgamento humano, um culpado pode ser inocentado, mas no julgamento divino, todos os culpados serão considerados culpados, tá? O juízo de Deus é perfeito. E aí? Como ser considerado inocente nesse juízo, visto que todos nós somos pecadores? Dê o seu melhor para Deus. Procure fazer a vontade dele. Você vai conseguir 100%? Não. Mas continue tentando. Nunca desanime. Nunca se entregue. Se for se entregar, que seja a ele. E não ao seu próprio eu, a seus próprios desejos, ao pecado. Não se entregue ao pecado. Sempre lute contra ele. Entendeu?
E se esse é o seu desejo, lutar contra o pecado, procurar fazer a vontade de Deus, dar o seu melhor para Deus, estar em Cristo, então coloca um sim aqui embaixo. E tenha certeza, não há o que temer, porque Ele está com você e você está com Ele. Entendeu? Eu quero orar agora, enquanto eu estiver orando. Se estende a sua oportunidade de dizer sim para esse Deus maravilhoso que nos ama tanto. Vamos lá? Vamos orar. Grandioso Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus justo, Tu és um Deus fiel. E que bom que a justiça vai ser feita. Nós queremos que a justiça seja feita. Quanto a nós queremos estar em Cristo. Queremos fazer a Tua vontade. Não apenas para escaparmos da condenação, da sentença final, mas principalmente porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós queremos Te obedecer por amor ao Senhor. Nós queremos cada dia Te amar mais. E então, para aqueles que Te amam, não há o que temer. O verdadeiro amor manda embora o medo. Confiamos em Ti. Queremos estar em Ti. Queremos viver ao Teu lado por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, gente. Foi muito bom ter estado com vocês, conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus e aprender ou relembrar coisas importantes, edificantes que, sabe, que trazem para nós um rumo certo a seguir. E que a gente esteja disposto a continuar neste caminho, que é o próprio Jesus. Que nada neste mundo nos desvie deste caminho, tá bom? Tenha um excelente dia, mas não se esqueça, na presença do Senhor, eu me despeço de você que está no YouTube e vou continuar com um bate-papo aqui com o pessoal do Zoom, tá bom? Valeu, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.